Essa série de mensagens que eu tenho feito, Siga Jesus, em profunda compaixão, eu gostaria de terminar essa série com você de mensagens hoje, e eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 4, é um texto muito conhecido, é aquele encontro que Jesus tem com aquela mulher que está no poço, que até cantamos a música aqui hoje, pela providência de Deus, cantamos exatamente a música da qual eu irei ministrar esta noite. E o texto sagrado do Evangelho de João, no capítulo 4, eu vou ler 2 versículos com você, desse texto. Mas eles são o centro dessa mensagem maravilhosa de Jesus a esta mulher. Versículo 14 diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. A realidade da vida dessa mulher é uma busca constante, incessante, de uma vida inteira atrás da felicidade por meio dos prazeres. Essa busca, ela é universal. Em qualquer cultura que você for, em qualquer época da humanidade, o ser humano vai buscar a felicidade. Mas essa intensa busca pelo prazer, como nós vemos nos nossos dias, nunca se viu em nenhum momento da história da humanidade. O ser humano hoje colocou os prazeres como o centro, o propósito, a razão de tudo na sua vida. Como eu disse, o ser humano sempre buscou isso, mas desta forma que nós vemos hoje, jamais. E é bem parecido com a realidade desta mulher. Em nenhum momento o prazer e a busca pela felicidade, como nós vemos hoje, havia se tornado uma busca tão frenética, tão intensa, tão determinante por parte do ser humano. Os prazeres se tornaram o índice de sucesso dos nossos dias. Então, o sucesso da nossa vida se mede pela quantidade de prazeres e de felicidade que nós temos. O metro que é a régua que mede a vida do ser humano dos nossos dias, exatamente essa quantidade de prazeres e satisfação que ele consegue obter. E é exatamente o que acontece com essa mulher. Ela faz do prazer a razão da sua vida e não uma parte da sua existência. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Deus criou os prazeres. Os prazeres foi Deus que criou. Deus, quando cria toda a criação, a gente vê a beleza, e ao olhar a criação, ao olhar a natureza, nós temos prazer nisso, temos prazer na música. Você imagina um mundo sem música? Eu não estou falando aqui do Rock in Rio e nem de sofrência, por favor. Eu estou falando de música, ok? De música de verdade, música bela, música que enche a alma, né? Que exalta a Deus. O maior músico da história do mundo foi Johann Sebastian Bach. Ele compôs as suas músicas, todas elas para a igreja. Todas elas para a igreja. Foi o maior músico do mundo. Ele ninguém superou ele, ninguém se igualou a ele. E toda música que ele fazia era para ser cantada na igreja. Era para adorar a Deus, exaltar o Senhor. Imagina um mundo sem música, seria um mundo cinza, sem cor.
Então, os prazeres do casamento, do sexo, que foi feito para dentro do casamento, o ter filhos, netos, a vida, ela foi recheada pelo próprio Deus em tudo que Ele criou, para termos alegria, prazer, para que a nossa alegria fosse completa. Mas o que nós estamos vendo é que os prazeres, eles estão no lugar do próprio Deus. O ser humano tirou Deus do centro da sua vida e tentou colocar os prazeres no centro de tudo. E o maior de todos os prazeres, o ser humano deixou de lado, que é o relacionamento com o seu Criador. Quando você ama Deus, quando você é amado por Deus, quando o amor de Deus é derramado no seu coração, sabe, sua alma se enche. E apesar das circunstâncias difíceis que nós passamos na vida, você está satisfeito em Deus. Você está feliz em Deus. A Bíblia quer tanto a nossa felicidade, que é um mandamento ser feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente digo, alegrai-vos, que Deus bondoso é o nosso, que nos ordena a ser felizes. Então a felicidade está em Deus, Ele é a fonte da felicidade, e Ele quer que de fato sejamos felizes, de fato sejamos felizes. Mas o que nós fizemos foi pegar a felicidade, os prazeres que Deus criou, e fazer disso tudo uma grande distorção, uma bagunça, e aquilo que deveria ser para a nossa alegria, para o nosso prazer, felicidade, se tornou a nossa própria ruína, como acontece com essa mulher. Mas é interessante, essa mulher tem informações sobre Deus. Ela é altamente religiosa. E a nossa sociedade também. Ela conhece as histórias do Antigo Testamento, como Deus libertou o povo de Israel do Egito, abriu o mar vermelho, fez chover pão do céu. Ela conhece todas essas histórias e ela sabe que Deus é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. E que Deus, na sua bondade, está cuidando de tudo. Mas mesmo assim, ela é uma mulher infeliz, ela é uma mulher que está destruindo sua própria vida na busca pelos prazeres. Ela achou que a busca pela felicidade estava não na pessoa de Deus, mas nos relacionamentos que ela poderia nutrir, e dali sairia então toda a sua felicidade. Ela deixou Deus de lado e colocou todo o seu coração nos relacionamentos que ela teve. E infelizmente, e é o que exatamente vai acontecer, essa mulher tem a sua alma vazia, as informações que ela tem sobre Deus não transformaram a vida dela, e por isso ela se entrega a esses relacionamentos como uma fonte de satisfação, amor, aceitação e valorização. E até por um certo momento, as pessoas até têm um pouco disso, mas no final, o que você vê é que tudo isso destrói a alma dela. E essa é uma mulher insatisfeita, não amada e desvalorizada. Fazer de qualquer prazer a fonte da nossa felicidade é destruir a nossa própria alma. Se Deus não for a nossa satisfação, o prazer da nossa vida, a nossa felicidade, tudo aquilo que tentarmos fazer irá destruir a nossa própria vida. Veja o nosso país. O país que mais busca, um dos países que mais busca felicidade no mundo é o nosso. Há uma busca por felicidade. O Brasil é um dos países mais festeiros que existe. Para você ter uma ideia, a noite carioca foi considerada a maior night, a melhor night do mundo. A melhor night do mundo. O lugar para se passar a noite, o melhor lugar para se passar a noite de diversão no mundo, está aqui no Brasil, é o Rio de Janeiro. É a noite carioca. O Brasil busca uma busca contínua, desesperada, por prazeres, por alegria, mas quando você olha, o nosso país é o país mais depressivo da América Latina, considerando todos os países da América Latina.
O Brasil é o país onde mais tem uma população triste e depressiva. Então veja, por um lado você tem uma busca desesperada, mas pelo outro você tem uma realidade terrível. Apesar de sermos um país extremamente religioso, tem informação sobre Deus, tem busca pelo prazer, mas há um sofrimento terrível, há uma epidemia no mundo inteiro ocidental de depressão, de tristeza, de solidão, de isolamento, mas nunca se buscou tanto uma vida centrada nos prazeres como na nossa época. Parece, e é de fato, algo que se contrapõe, porque nós temos uma busca sem sentido, desenfreada, e por outro uma realidade tão triste como essa. E o que precisamos, irmãos, é beber da fonte da água da vida, mais do que nunca. Você, as pessoas a quem você ama, sua família, as pessoas que você conhece, a nossa comunidade, esse país precisa beber da fonte da água da vida. Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que nós precisamos. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Olha a grandeza, a beleza do nosso texto. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é nos perguntarmos a nós mesmos: eu tenho uma fonte jorrando no meu coração? Há uma fonte que jorra para a vida eterna dentro de mim? Porque não podemos tentar saciar a sede das outras pessoas se nós mesmos estamos sedentos da graça, do amor de Deus, de Cristo Jesus. Você, antes que outras pessoas, deve desfrutar, beber, fazer com que, pela graça de Deus, jorre da sua alma uma fonte para a vida eterna e nunca mais, independente das circunstâncias, independente dos problemas, dos sofrimentos, das lutas, dos desafios, nunca mais você vai ter sede de novo. Nunca mais. Você imagina uma saciedade que ultrapassa qualquer limite de problemas que a vida pode proporcionar para a gente. Não há nada na sociedade, na cultura, no mundo que possa oferecer isso para você. Porque todos os prazeres que nós possamos obter, eles são temporais, eles são limitados neles mesmos. Eles têm um prazo, eles têm um período, e geralmente é curto. Os prazeres, eles vêm, e como eles vêm, eles vão. São rápidos, são fugazes. Do mesmo jeito que chegam, desaparecem. Mas o texto sagrado, o Senhor Jesus está dizendo: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. Nunca mais terá sede de novo. O texto de Salmo 73, Asaf, que era um homem que servia a Deus, ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos no dinheiro. E ele vê pessoas que estão vivendo na injustiça prosperando, e ele que está vivendo de uma vida correta, ele não está prosperando. Seus olhos saíram de Deus e se colocaram no dinheiro. E ele então vai dizer: quando o coração se me amargurou, e as minhas entranhas se encheram de inveja, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional na tua presença, Senhor. Todavia, estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. E ele então vai dizer: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória.
quem mais tenho eu no céu? Não há nenhum outro que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu não tenho ninguém nos céus, eu não tenho ninguém na terra. Ele tira os olhos de Deus por um instante e coloca os seus olhos no dinheiro e acha, não, aqui vai estar a minha felicidade. E aquilo o deixa em um estado de inveja, de amargura, de tristeza, diante da injustiça que ele vê no mundo. Até então que ele volta os olhos para Deus e diz, Senhor, eu era como um animal irracional na tua presença, mas o meu coração agora se volta para ti. O meu prazer não vai ser o dinheiro, o meu prazer vai ser como sempre foi o Senhor. E ele então volta o seu coração para Deus. Ele diz, não tenho ninguém nos céus além de ti, e na terra não há ninguém a quem eu ame como o Senhor. E ele termina dizendo exatamente isso: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam. Ainda que hajam problemas, ainda que hajam lutas, Deus é a alegria, é a satisfação do meu coração. Você precisa, irmão, de ter essa água, essa fonte a jorrar para a vida eterna no seu coração. Você pode dizer, todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Ou, uma outra tradução, toda a minha alma está em ti, Senhor. Como diz o Salmo 87, versículo 7. Toda a minha alma está em ti. Não há nenhuma parte dela, não há nada em mim que esteja fora de ti. O Senhor é a razão central, única da minha existência, da minha vida. Todo o meu ser está em ti. Meu irmão, aqui está a fonte que jorra para a vida eterna. Se Cristo não for a fonte da nossa alma, nos entregaremos às paixões e aos vícios como qualquer um. Que a palavra de Cristo, que a oração a Ele, que o gozo da sua presença por meio da adoração e a alegria de servi-lo, seja o prazer da sua alma, da sua vida. Que Deus seja tudo o que você tem sobre essa terra. Seja o tudo em tudo na sua vida. O segundo passo que nós vemos aqui é que era um imperativo ir até aquele local. Olha o versículo 4 desse capítulo 4 onde você está, de João. Era necessário que o Senhor passasse pela província de Samaria. Era imperativo, era necessário, não dava para fugir dessa direção, não dava para fazer como os religiosos que estavam em Jerusalém, aqui mais ao sul, Samaria estava aqui, a Judéia estava mais acima, então eles davam a volta para não passar pelo caminho da Samaria, porque o caminho de Samaria era terra imunda para eles. Então os religiosos davam a volta, passavam 2, 3 dias andando, para poder não pisar no território samaritano, mas Jesus vai exatamente para aquela região, e vai para a cidade dos bêbados, Sicar, e lá encontra essa mulher no poço, e toda aquela cidade conhece a Cristo, e toda aquela cidade, tomada pelos vícios, tomada pela imoralidade, tomada por um senso de busca desenfreada por prazeres e farra, encontra a fonte da água da vida. E é exatamente isso, é necessário que as pessoas que você conhece ouçam de Cristo Jesus. Não se iluda, meu amado irmão. Às vezes você vê as pessoas sorrindo, você vê as pessoas desfrutando de prazeres, mas há um vazio na alma de todo ser humano. Todo ser humano tem um vazio em sua alma. Ele pode comer, ele pode beber, ele pode comprar, ele pode ter diplomas, ele pode se entregar a qualquer prazer da vida, mas sua alma ainda assim estará vazia. Ele precisa de Cristo.
Ele precisa do amor de Deus. Não há nada nessa terra que irá nos satisfazer plenamente. Olha Amy House. Olha essas pessoas que passaram por aqui, que estão aqui. Cantores ricos, alguns deles bilionários. Suas almas estão vazias, completamente vazios. Pessoas deprimidas, viciadas, sem Deus, sem esperança. Você não vai encontrar nada disso aqui. Não há nada, você pode encher, você pode desfrutar de todos os prazeres como Salomão. Eu não me neguei, disse Salomão, nenhum prazer que os meus olhos quiseram. E ele tinha o dinheiro para financiar e a autoridade para fazer, porque era o rei. Então ele fez tudo o que ele quis. Você imagina uma pessoa fazendo isso? Uma pessoa se entregando a todo e qualquer prazer que os seus olhos quiserem. E ele termina no seu livro de Eclesiastes, dizendo que tudo aquilo que ele fez foi correr atrás do vento. E que, de fato, amar a Deus é o que satisfez o seu coração. Foi isso que mudou a sua vida. Foi isso que transformou a sua vida. E todo o sofrimento que ele, apesar de tanto dinheiro que tinha e tanta autoridade que tinha, todo o sofrimento que ele teve, se deu por um uso errado dos prazeres. E ele se entregou plenamente a isso. Mas o terceiro ponto é que você precisa entender que qualquer forma de prazer sem Cristo vai destruir a sua vida. O dinheiro é uma bênção de Deus, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vai dizer 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O sexo é um presente de Deus para o casamento, mas a imoralidade destrói tudo. O corpo, a alma, o espírito. Queridos, quando tem uma socióloga francesa chamada Eva, ela escreveu um livro, Rapicracia, assim mesmo, Rapicracia, tem em português, depois você pode dar uma olhadinha, né? Formando um título mais ou menos assim, fabricando cidadãos felizes. E ela e o Cabanhas, que é o cara que escreve junto com ela, estão falando sobre essa busca desenfreada pela felicidade nas culturas ocidentais. Olha o que essa mulher não é cristã. Ela não é evangélica, não é cristã. Principalmente porque é francesa, né? Então os franceses estão bem longe dessa realidade. Mas olha o que essa mulher vai dizer. Ela diz assim: se eu criasse, olha o questionamento dela, se eu criasse uma sociedade de jogos, baseada em jogos, e assim fizesse as pessoas felizes, esta sociedade seria melhor? E ela continua: apresentar a felicidade como objetivo mais fundamental a ser perseguido na vida é negligenciar valores como verdade, justiça, felicidade, igualdade e solidariedade. Porque ninguém é feliz sem esses valores. Fazer dos prazeres o objetivo mais fundamental a ser perseguido na vida é ser infeliz. É ser infeliz. Querido, qualquer prazer que você busque na sua vida, se Cristo não for o centro, você vai ser infeliz. Essa cultura, e eles batem exatamente nessa ideia da psicologia positiva. Isso é um erro terrível. Essa psicologia positiva, houve uma marcha muito forte nos Estados Unidos, no ano 2000, que impulsionou os Estados Unidos e todos os países influenciados pelos Estados Unidos nessa direção da psicologia positiva. A busca sem limite, incessante, determinada pelo prazer como ponto central da vida. Isso arrebentou com tudo. Nós estamos tendo um problema até hoje com isso, em todas as áreas.
em todas as áreas. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você. O ponto de equilíbrio é que quando buscamos a glória de Deus, devemos buscar em nossos prazeres pessoais. Eu vou buscar um prazer pessoal. Esse prazer pessoal que eu busco deve ter como objetivo a glória de Deus. Esse é o ponto de equilíbrio. Como é que eu vou usar os prazeres que Deus colocou na minha vida? Que Deus colocou para que eu desfrutasse sem me destruir, sem me tornar infeliz. Veja, pare e pense na sua própria vida. Os momentos de infelicidade que você teve. Não teve, somado a isso, que antecedeu isso, uma busca por uma vida de prazer? E essa mesma busca levou você a muitos momentos de infelicidade. Quando você busca a felicidade sem Deus, se Deus é glorificado e santificado em meus prazeres, isso vai fazer bem para mim, isso vai dar glória a Deus e vai ser bênção para as outras pessoas. Essa é a medida. O nosso problema é que nós tiramos Deus do centro e colocamos o prazer no centro e Deus na periferia, abençoando meus prazeres. Deus abençoa meus prazeres. Deus derrama bênção sobre o que eu quero fazer. Não importa se é certo ou errado. Eu só quero que o Senhor me abençoe. Não me castiga não, Deus. E a gente age dessa maneira. E a gente planta, e tudo que o homem plantar é uma lei da natureza, é uma lei espiritual, ninguém escapa disso. Você não planta espinhos e colhe maçã. Se você planta espinho, você colhe espinho. Se você planta maçã, você não colhe laranja, você vai colher maçã. Aquilo que você planta, você colhe. Então, quando nós plantamos uma vida que busca os prazeres acima de tudo, e deixamos Deus na periferia da nossa vida, certamente, inevitavelmente iremos sofrer. A gente nunca pensa nessas coisas. A gente não chega a esse tipo de raciocínio. A gente sempre vai buscando prazeres e mais prazeres, porque é o que a cultura está dizendo para você. Mas a Bíblia está dizendo para você, e até os mundanos estão enxergando isso, que pensam um pouquinho mais. Se Deus não for o centro da nossa vida, toda a nossa busca pelo prazer irá falhar, miseravelmente. E exatamente o que acontece com essa mulher. Ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela tem agora não é dela. O que ela quer são relacionamentos, ela quer achar o sentido da vida, o valor pessoal, ela quer tirar o vazio da sua alma nesses relacionamentos, e ela não tem isso. E a cidade onde ela vive é uma cidade de bêbados que estão, por meio de todos os prazeres, tentando saciar uma sede do coração, e continuam se afundando, até que chega Cristo Jesus naquele lugar, e muda tudo. E é exatamente isso que deve acontecer, irmãos, é que nós devemos anunciar o Evangelho com poder. Olha o texto sagrado, esse versículo 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sem Deus, sua vida é um deserto. Sem Deus não há água. Sem Deus só há sequidão. Sem Deus só há morte. Sem Deus só há vazio, frustração. Sem Deus só há sequidão e desesperança. Até que o amor de Deus enche o seu coração. O que você precisa é do amor de Deus. O que você precisa é da graça de Deus. E as pessoas que você ama também precisam do mesmo amor, da mesma graça. A sua família, esta comunidade. E aqui que nós devemos chegar, para as nossas próprias vidas, mas também para as pessoas a que amamos. E dizer para eles, há uma fonte a jorrar para a vida eterna. Há uma fonte que não se esgota,
que não acaba, que não termina, e não é uma fonte para esta vida simplesmente, não é uma fonte que simplesmente jorra para esta vida, e quando você morrer ela termina junto com você, não, é uma fonte que jorra para a vida eterna, é um relacionamento com Deus, é o amor de Deus que jorra em nossas vidas, é o perdão de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, que jorra sobre nós para sempre, para sempre. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é simplesmente um remendo, como a cultura tenta dar para você. A cultura tenta remendar alguma coisa, faz isso. Aí você suga daquele prazer o máximo, e quando aquilo começa a dar ruim, e os seus frutos amargos começam a aparecer, volta para aqui, vem para cá, tenta isso, e depois tenta aquela outra situação, e as pessoas vão rodando em prazeres e prazeres, destruindo suas próprias vidas. Meus irmãos, o Evangelho, ele diz para você, nunca mais você vai ter sede de novo. Nunca mais você vai ter sede de novo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Daqui a 10 milhões de anos, estaremos diante do nosso Senhor e fontes de águas vivas estarão jorrando de nós. Quando eu voltava das festas com os meus amigos, e a gente bebia e tocava horror, coração pesado, cabeça inchada, vazio, frustração, culpa, desesperança, era tudo que tinha. E no dia seguinte a gente já estava planejando invadir outras festas para tentar tirar aquele vazio do coração. Um abismo chamando outro abismo e outro abismo, até um dia que o Senhor disse para mim, filho, eu amo você. Acabou. Não precisa ninguém dizer para você, ó, para com isso, deixa isso. Quando você encontra uma fonte que jorra para a vida eterna, o que você vai ficar ajoelhado no chão, bebendo de uma poça de lama suja? Se você tem a fonte que jorra para a vida eterna, acabou. O mundo me perdeu. Cortei as cordas, quebrei a ponte. Glória a Deus. Não é algo forçado, não é algo que alguém tem. E aí? Veio, foi, fez? Não. Se tem que estar assim é porque tu ainda está bebendo da poça suja. No dia que você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede de novo. Nunca mais. Ao contrário, a fonte, a água que ele der se tornará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Que você possa vivenciar isso. Que você possa anunciar o Evangelho. Quantas pessoas estão ao seu redor? Depressivas. Quantas pessoas estão ao seu redor? Frustradas, vazias, sem esperança, sem Deus e sem esperança. Mas como essa mulher, não, eu tenho Deus. Conheço toda a história, sei que Deus, vazios, bebendo de poças sujas, enquanto elas podem ter uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que você possa pregar o Evangelho. Como Jesus disse nesse texto, aos seus discípulos, depois que falou com essa mulher, eu tenho uma comida para comer. E essa comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 34. E no versículo 38 ele diz, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Os outros trabalharam e vocês entraram no seu trabalho.
que você possa entrar no trabalho do seu Senhor e pregar o Evangelho, porque nós vivemos no país mais depressivo da América Latina. Nós vivemos no país onde as pessoas crescem no alcoolismo, no frenesi das drogas. O consumo de droga no Brasil aumenta, de bebida, vape, de tudo. As pessoas estão vazias. Um dos países que mais consome pornografia no mundo é o Brasil. O Brasil está no topo do ranking de consumo de pornografia na internet. Nós vivemos um país depressivo, sem Deus, extremamente religioso. E aí você já tira outra lição. A pura religiosidade não te faz experimentar o próprio Deus. Ter a fonte da água da vida. Informação não é tudo. Você precisa ter Deus em você, no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pense de pé, por favor. Eu queria que você começasse por você. E perguntasse para si mesmo: há uma fonte em mim que está jorrando para a vida eterna?